Agora vai. Agora vai. Queridos amigos, boa noite a todos. Agradecendo a presença de cada um de vocês que atenderam com atenção e solicitude o nosso convite. Nós queremos agradecer a presença de todos e dizer que é uma grande alegria compartilhar com vocês esses momentos de tão grande envolvimento. Hoje nós recebemos o nosso companheiro Sidney. Ele é um grande divulgador da doutrina espírita. Ele é palestrista, conferencista, escritor. Os livros dele estão ali no final. Quantos livros já? 11 livros, alguns best-sellers. E ele é o administrador da TV e da rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Esse centro foi administrado, dirigido muito tempo por um companheiro muito querido nosso, a quem na nossa casa deve muito de incentivo, de amor, de motivação, Richard Simonetti. Muitos de vocês conhecem, né? E foi uma grande perda, né? Eu fico sempre emocionada quando eu lembro dele, porque ele foi um grande incentivador da nossa casa, dos nossos cursos, sempre lembrando. E ele sempre dizia para os meninos lá em Bauru: vocês não esqueçam dos nossos amigos lá de Araçatuba, não esquece. Quando vocês vão para Araçatuba, dá um abraço, leva livro. Vocês estão levando os livros? Vocês estão levando jornal? Né, Sidney? É assim. Aí o Sidney falou: eu estou aqui, porque eu não posso esquecer dos meninos, dos amigos de Araçatuba. Então, eu quero que você leve o nosso abraço para o pessoal de Bauru, dizer que nós estamos com saudade, eles estão para vir para cá. E ele trouxe uma novidade muito legal para nós, que nós fazemos o nosso tratamento de depressão aqui na nossa casa, segundas-feiras. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar. E nós temos a supervisão do grupo deles, que é um grupo muito atuante, junto com as universidades que fazem essa pesquisa com relação a essa terapêutica do passe. E nós estamos agora, né, proximamente, nós vamos recebê-los para que eles possam agora dar uma afinizada no nosso grupo, porque tem muitos companheiros novos. E ele trouxe a novidade maravilhosa, que eles estão implantando agora no mês de maio, nos centros todos da cidade de Matão. Matão é o berço paulista da doutrina espírita, a cidade do Caibal Schutel. Então, eles estão implantando o TDM, esse curso de depressão, em todas as casas lá de Matão. Que bom, né? Que bom. Doutrina espírita junto com ciência, divulgando e alicerçado nos ensinamentos de Kardec. Então, eu quero agradecer a presença de todos, desse companheiro querido, e convido a todos para que nós possamos entrarmos em contato com essa atmosfera de tão grande envolvimento e amor. Pedir a Jesus que nos abençoe, agradecer a esses benfeitores amorosos que aqui estão, desde o instante que chegamos, cuidando particularmente de cada um de nós, na medida exata da nossa necessidade, do nosso merecimento. Pedimos a Jesus que nos ampare nesta noite, amparando os nossos lares, os nossos familiares, o nosso trabalho, amparando especialmente esta casa, todos os seus projetos, todas as suas atividades, fortalecendo o espírito de equipe, de cooperação, de alegria, principalmente de amor. Que todos que aqui chegarem possam sentir o nosso coração pulsante de amor, de paz, de esperança. Que Jesus possa estar conosco nesta noite, nos amparando e protegendo. Que assim seja. Agora o Alex. Cadê
Ah, você que chega. Tira a música. Tá tudo certo. Até agora estava certo. Você falou tanto de mim e você perguntou assim, o que era para falar? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. A Kátia falou tudo isso de mim porque eu pedi para ela falar pouco de mim, viu, gente? Mas eu me sinto muito honrado de voltar a esta terra e fico feliz de a gente poder trazer de Bauru não apenas a minha palestra, os meus livros, mas a mensagem da nossa casa, porquanto o TDM, o tratamento da depressão através do magnetismo, começa a se espalhar pelo nosso Brasil com resultados maravilhosos. Eu falo sobre isso em alguns dos meus livros, particularmente um livro específico que se chama Dr. Galton, e falo também no meu próximo livro sobre esse assunto. O livro de hoje é o meu 11º, chama-se Herdeiros de Nós Mesmos. Todas as vezes que se fala em Holocausto, recorda-se dos milhões de judeus que pereceram na Segunda Guerra Mundial. Poucos, porém, conhecem algumas tragédias que aconteceram na humanidade, particularmente o primeiro genocídio que aconteceu no início do século XX, quando ocorreu a chamada partilha da África, em que esse continente foi fatiado e dividido por diversos países, distribuídos. Esses quinhões foram distribuídos pelos países europeus e para os Estados Unidos. Particularmente, a Alemanha apossou-se da região que hoje é a Namíbia. E ao invés de colonizarem e levarem o progresso, os alemães simplesmente quase que dizimaram os povos lá da Namíbia. Nós temos uma voluntária lá de Bauru, que há pouco tempo, um mês atrás mais ou menos, esteve lá na Namíbia e me trouxe notícias assim bastante recentes que confirmam os meus estudos, as minhas pesquisas em torno do assunto. E esse genocídio ficaria, vamos dizer assim, completamente ignorado pela população mundial, não fosse o que aconteceu nesta ilha, a ilha de Shark. Como o próprio nome diz, ela é cercada de tubarões e serviu de campo de concentração para um dos campos de concentração para os nativos africanos. Quem chegava nesta ilha não saía vivo de lá. E por que a humanidade tomou conhecimento desse genocídio? Para vocês terem uma ideia, quando lançamos este livro, os repórteres que nos atenderam desconheciam esse fato. Então, o meu livro, além de ser um alerta, uma denúncia, mostrando o que aconteceu sob o aspecto histórico, é também uma amostra do que acontece com as pessoas que fazem o mal, que se utilizam do poder e do dinheiro contra as pessoas desarvoradas, desassistidas, pobres e que precisariam ser protegidas e acabam sendo exploradas. Mas como é que a humanidade ficou sabendo desse genocídio? Nesta ilha venta muito, e o vento começou a soprar, mostrando as ossadas, milhares de ossadas. E aí o mundo perguntou: o que é isso? Hoje esta ilha é um paraíso
turístico, ela fica no sudoeste da África. E a Alemanha precisou responder. Para vocês terem uma ideia, esse fato desagradável, esse holocausto, não consta nem mesmo dos livros de história dos jovens e crianças alemães, cuja geração hoje tem vergonha desse fato ocorrido. Herdeiros de Nós Mesmos traz a história de um jovem, um dos bravos lutadores dos direitos do povo namibiano, mostrando à humanidade o que aconteceu, mas também, é um livro espírita, as consequências, o que acontece de acordo com a lei de causa e efeito, com as pessoas que resolvem desrespeitar os direitos dos semelhantes. A partir de agora, num efeito assim, vamos dizer, mais didático para vocês, eu vou ficar à disposição de perguntas que o Alex vai me formular. Alex, chega até perto de mim aqui para aproveitar o microfone. Então, a partir de agora, eu vou estar à disposição para responder as perguntas que o Alex vai me formular. Eu espero que ele só faça aquelas que a gente combinou, né? Bom, obrigado pela oportunidade. A nossa primeira pergunta da noite, Sidney, é a seguinte: há espíritos que se comprazem no imobilismo e se recusam a progredir? Não precisa ir embora não, fica pertinho de mim aí. Allan Kardec disse que isso é impossível. Mesmo aqueles que resolvem deixar do jeito que está para ver como é que fica, não conseguem. Aqueles que ficam na espiritualidade, comprazendo-se da situação em que se encontram, não ficam eternamente, jamais ficarão, diz Allan Kardec, porquanto a lei de Deus espera que nós possamos progredir. Então, mais cedo ou mais tarde, alguém nos coloca um cutucão nos fundilhos e nós partimos para uma nova encarnação para termos sequência no nosso processo evolutivo. Legal. Bom, a segunda pergunta da noite, em seu novo livro, Herdeiros de Nós Mesmos, você trata do primeiro holocausto do século XX, ocorrido na África. Por que ele é tão desconhecido? Eu já até respondi isso, Alex. É que a Alemanha pretendia que o desgaste que eles sofreram com o holocausto dos judeus, e um pouco antes com os armênios, que não aumentasse mais ainda a situação política desagradável de que eles já desfrutavam, mas não conseguiram. Os ventos sopraram e mostraram as ossadas desse genocídio. Daqui a pouco ele vai me perguntar por que esses ventos sopraram. Aí nós vamos tentar descobrir por quê. Legal. Bom, nossa próxima pergunta. Os espíritos das vítimas não descansaram e voltaram para soprar para longe as areias e descobrir os seus ossos, clamando por justiça? Esta, Alex, é uma lenda que existe lá na Namíbia, de que os espíritos das vítimas voltaram, clamando por justiça, e eles teriam soprado as areias para que as ossadas aparecessem. Espíritos desse nível não têm controle sobre as leis naturais, mas como a causa deles é bastante nobre, e eles que precisavam, as pessoas precisavam saber o que aconteceu, não apenas para se vingarem, e esse não é o objetivo da espiritualidade, mas para que eventos semelhantes não tornem mais a acontecer. Então eu entendo que não os espíritos das vítimas, que eles não teriam poder para mexer com os ventos, com a temperatura ou com os fenômenos da natureza, mas espíritos superiores que se condoeram para que se fizesse justiça, sim, mostrar ao mundo o que aconteceu nesse começo do século XX.
Bom, a nossa próxima pergunta: o que acontece com as vítimas de perseguições, torturas, assassinatos, quando chegam de volta ao plano espiritual? Alguns, Alex, perdoam e seguem a sua vida. Deixam que os seus detratores se entendam com a justiça divina. Outros não. E nós temos em vários livros de André Luiz verdadeiros esconderijos, organizações que tomam o cuidado de fazer grandes planejamentos para se vingarem, para que os seus perseguidores recebam a troca, partem realmente para fazer justiça com as próprias mãos. Eu trato desse assunto no meu livro Sob a Luz que Liberta, em que dois personagens, um deles foi vítima na época do feudalismo, mas em seguida ele desencarna e associa-se a um grande número de espíritos para vir se vingar. E aí cria-se um círculo vicioso, ora um, ora outro reencarna para se vingar, até que a espiritualidade dá um basta nisso. Não há esse moto contínuo eterno. Um dia há uma interferência, às vezes mais leve, às vezes mais drástica do plano espiritual, para que nós retomemos a nossa marcha evolutiva. Muitas dessas entidades trevosas aproximam-se de círculos do poder? Basta a gente verificar, hoje em dia, governadores, presidentes, detentores de grande poder econômico, pessoas sem qualquer escrúpulo, sem qualquer consideração para com as pessoas mais simples. No Oriente Médio, é muito comum você encontrar 2, 3, 5% no máximo da população que detém toda a riqueza do país. Os 90, 95% das pessoas da população são doentes, desdentados, sem qualquer cultura, sem acesso a escolas. Então são pessoas que foram designadas para proteger esse povo e desviam-se dos seus verdadeiros objetivos. Então temos sim muita gente detentoras de poder que receberam de Deus a possibilidade de trabalhar em favor da humanidade e desviaram-se desse caminho. O exemplo clássico é Napoleão Bonaparte, que foi escalado pela espiritualidade para dar o apoio logístico para Allan Kardec. E o que aconteceu? Engalanou-se no poder, exigiu que ele fosse coroado imperador e desviou-se da sua missão, que seria dar respaldo para Allan Kardec. Allan Kardec nunca teve contato com ele. E quem assistiu ao filme recentemente vai perceber que o sobrinho de Napoleão Bonaparte, Napoleão III, recusou-se a receber Allan Kardec também. Eu acho que houve assim uma licença poética, porque pelos meus registros, Kardec teria sido sim recebido pelo imperador. Mas no filme há esse afastamento provocado pela influência do clero. Basta o arrependimento e o reconhecimento dos próprios erros para que quitem suas responsabilidades? Esta é uma defesa da Idade Média. Bastaria que no último segundo da sua vida você confessasse os seus pecados que você iria para o céu. Isso não acontece. Nós vemos as barbaridades feitas através das chamadas indulgências, que eram vendidos verdadeiros certificados em que as pessoas quitavam os seus pecados. E chegavam, Alex, a ponto de quitarem os seus pecados anteriores e já comprarem um outro certificado, dando-lhes direito de roubar, matar, mais adiante, que eles estariam quites com a lei. É claro que não funciona assim a justiça divina. E o pior, companheiros, não podemos generalizar que
nem todos fazem desta forma, mas até hoje nós encontramos algumas pessoas que se utilizam da boa fé do povo para vender certificados do céu, canetas que têm o poder de fazer com que a pessoa passe em qualquer concurso sem estudar, quando nós sabemos que na verdade não é assim que funciona a justiça divina. Então, respondendo a sua pergunta, o arrependimento, o reconhecimento dos erros é um começo de redenção, mas falta o elemento fundamental, que é a reparação dos bens, reparação dos erros cometidos. Richard Simonetti dava um exemplo extraordinário. Um rapaz, um jovem, resolve dar um murro numa vitrine. Ele rebenta com a vitrine. Então ele corta a mão, secciona alguns nervos, e o pai leva ele para o hospital, faz uma cirurgia. Ele tem um longo período para voltar a ter movimento nas mãos. E depois que ele sarou, ele fala: pai, obrigado, viu? Está tudo certo agora. Vamos voltar lá na vitrine, que você vai pagar com a sua mesada o estrago que você fez. Ora, se a justiça dos homens deve funcionar assim, imaginemos a justiça de Deus. Então o arrependimento, o reconhecimento dos erros é um começo, sim, mas nós temos que vir lá na frente consertar a besteira que fizemos. Mas quer dizer que depois a lei de causa e efeito vem com toda a sua força? Aquilo que eu fiz de errado eu tenho que receber de novo? Não é bem assim. A misericórdia divina funciona a todo tempo. Vamos ver em Hilário Silva, em uma das suas obras, a situação de Saturnino Pereira, que numa vida anterior colocou um escravo, colocou o braço direito dele para ser moído junto numa moenda de cana, e ele mesmo traçou para ele mesmo a sentença de, na encarnação seguinte, ele perder o braço também. Um típico caso, não de expiação, isto é, não é a dor goela abaixo, mas a da provação, isto é, o indivíduo pede para passar por esta situação para poder reparar o erro do passado. E engraçado que nós vemos, algumas vezes, uma situação assim, de pessoas que não se conformam com a dor, jovens principalmente, chegam para os pais e dizem assim: olha, eu não pedi para nascer. Pediu, e pediu muito. Muitos casos nós vemos de jovens. Já notaram vocês que às vezes numa família tem 4, 5 jovens assim bem postados, comportados, que obedecem aos pais, trabalham, estudam, não trabalham, uma família maravilhosa, e lá no meio não tem uma ovelhinha negra? E este costuma dizer assim: eu não pedi para nascer. Pediu e pediu muito. São espíritos que percebem lá na espiritualidade que eles talvez não deem conta das provações porque vão passar. Então eles pedem pelo amor de Deus para determinadas famílias bem estruturadas, que vão encarnar aqui na terra, já preparadas, já planejadas na espiritualidade: olha, me deixe nascer na casa de vocês, porque aí, de acordo com a influência boa de vocês, talvez eu consiga melhorar. E aí ele vem a dizer: eu não pediu, e pediu muito para nascer. Então, nesta situação do Saturnino Pereira, ele estava realmente ciente do mal que ele cometeu no passado, e agora ele teria que perder o braço também, certo? Mas não é assim que funciona a lei divina. Ela não é matemática, porque Saturnino foi um bom menino, um bom jovem, um bom marido, um homem trabalhador. E quando chegou o momento de ele queimar o seu karma, de quitar os seus erros, ele não perdeu um braço direito, ele perdeu apenas um dedo. Por quê? Porque o amor funcionou antes, queimando o seu karma. Por isso, caros irmãos,
Que a doutrina espírita nos diz: você tem dor, faça o bem, ajude o semelhante. Mas por quê? No toma lá, dá cá? No começo assim mesmo, a gente acha que ajudando um albergue, visitando um hospital, auxiliando uma pessoa necessitada, aí eu vou sofrer menos. Então no começo é assim mesmo. Pelo nosso egoísmo, a gente acha que pode negociar com Deus. Com o passar do tempo, a gente deixa de fazer o bem por interesse e passa a fazer por dever. E mais adiante, lá adiante, nós deixamos de fazer por interesse e por dever e passamos a fazer por amor. Porque temos felicidade, alegria de ajudar, de ver o semelhante feliz. Não temos mais nenhum interesse. Foi isso que aconteceu com Saturnino. Tornou-se um homem de bem. E a dor, para que existe a dor, caros irmãos? É para Deus nos punir? Deus é sádico, colocando-nos para sofrer? Não, a dor desperta. A partir do momento que estamos despertos e passamos a motivar a nossa vida de acordo com os princípios divinos, não precisamos mais da dor. Misericórdia quero, não sacrifício, disse o Cristo. E numa epístola de Pedro, ele diz bem claramente: o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se por um lado, só o arrependimento e o reconhecimento resolve o bem, sim, esse resolve. Bom, nossa próxima pergunta: como veem os protetores da terra as reivindicações de Samuel? Samuel tem reivindicações legítimas, justas, mas o temperamento dele é forte. Ele quer defender os direitos dos seus ancestrais, que foram quase que dizimados lá no começo do século XX, mas o modus operandi dele não é correto. E o livro trata exatamente disso, de toda a força da espiritualidade e dos espíritos que estão encarnados em volta de Samuel, para fazer com que ele desperte para a maneira correta de fazer as coisas. Por que no livro você chega a compará-lo a Paulo de Tarso e a chamá-lo de filho de trovão ou até de boi bravo? Tiago, chegou a hora de eu falar de você aqui. Porque eu refiro-me a Samuel como se fosse a Paulo de Tarso, pela personalidade dele. Saulo de Tarso entrava nas casas cristãs e arrastava as mulheres pelos cabelos e as açoitava nas ruas. E por que filho do trovão? Ou até de boi bravo? Daqui a pouco eu vou falar alguma coisa relacionada com o nosso amigo Tiago, porque temos aqui na Bíblia alguma coisa bem séria que nos autoriza a dizer que Samuel, o meu personagem, era um verdadeiro filho do trovão, era um verdadeiro boi bravo, pela similaridade da sua personalidade com Saulo, que depois transformou-se em Paulo de Tarso. É bem verdade, caros irmãos, que se não fosse Paulo de Tarso, nós não conheceríamos o Cristo. O cristianismo ficaria ligado, ficaria parado no ostracismo, porquanto Paulo espalhou depois o evangelho por todo o Mediterrâneo. Graças a ele é que nós conhecemos o cristianismo. Na próxima pergunta: qual, na sua opinião, é o personagem mais importante do seu livro? Samuel, evidentemente, mas a bisavó de Samuel, Anastácia, uma senhora de 75 anos, é convocada para tentar domar o nosso querido Samuel.
Então eu entendo que ela teve uma importância muito grande. Ela tinha 75 anos, achava que estava prestes a desencarnar, quando ela recebe a incumbência, a missão de reabilitar as verdadeiras prioridades do planejamento da atual encarnação de Samuel. Bom, na próxima, o destemor e a propensão à luta de Samuel Blake foram herdados somente de seus antepassados? Não apenas, Alex, dos africanos, mas eu não posso ir além desta informação, porquanto eu estaria trazendo uma informação antecipada em relação ao livro. Essa resposta vocês vão obter somente lendo o livro mesmo. Ótimo. Por que motivo Jesus escolheu Saulo? Vocês viram que ele falou ótimo, né? Eu também achei ótimo. Está lá no fundo o livro. Por que motivo Jesus escolheu Saulo, um ferrenho defensor da lei de Moisés? Eu entendo, Alex, que Jesus sabia coisas sobre Saulo que nós desconhecemos. Saulo era uma espécie de transatlântico que estava indo para um sentido. Ele ia tornar-se rabino, defendia a lei de Moisés, era um anticristo. Jesus mudou o seu trajeto, mudou o rumo da sua vida, e ele tornou-se esse gigante do evangelho que nós passamos a conhecer. Legal. Na nossa próxima pergunta, de onde surgiu a expressão filhos do trovão? Cadê o Tiago? Ele desapareceu porque eu ia falar dele agora? Bem agora, Tiago. Por que você é chamado filho de trovão, Tiago? Mas não é esse Tiago, não. São os apóstolos Tiago e João, que foram incumbidos por Jesus de ir até a Samaria pedir pouso na passagem do Cristo. E eles recusaram. E eles vieram assim murchos, dizendo para o Cristo: ninguém quer receber a gente não, Senhor. O Senhor quer que nós voltemos lá e evoquemos o fogo dos céus para exterminar com esses infiéis? Eu imagino que Jesus deve te dar uma risadinha, né? Esses dois não aprenderam nada comigo até agora, né? E Jesus respondeu para os dois: eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvar os homens. E Tiago e João passaram a ser chamados, por isso, como filhos do trovão. Também foram chamados de irmãos Boanerges. Vamos caprichar na foto aqui. Vem cá, Alex. Aqui, ó. Fazer um intervalozinho aqui. Isso. Obrigado. Senão vai sair ele meio torto, né? Vai sair no jornal ou não? Já saiu? Depois eu quero uma edição, hein? Pode continuar, Alex. Bom, na nossa próxima pergunta, o personagem João de Oliveira é bastante importante em sua narrativa. Ele é totalmente fictício? Não é não, Alex. O verdadeiro personagem ajudou muito minhas filhas, as mais velhas, quando elas estiveram uns tempos nos Estados Unidos. O nome não é exatamente esse, mas é uma homenagem que eu faço ao de Oliveira, lá dos Estados Unidos, que no livro é o dirigente de uma casa espírita de São Francisco, onde começam a aparecer as comunicações dos alemães aturdidos, atormentados, perseguidos pelos africanos. Então, Oliveira, no meu livro, tem essa importante tarefa, mas é uma homenagem que eu faço particularmente para um grande amigo americano. Ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. Você menciona o cerco que os espíritos vingativos fazem em torno de um dos personagens. Isso realmente acontece? Além das obras de André Luiz que nos falam sobre o assunto, eu já citei aqui o livro Libertação, em que Gregório tem vários grupamentos que se preparam para, que se organizam para se vingar. Eu puxei de um artigo de um amigo de São José do Rio Preto, chamado Fernando Rossiti, e ele me autorizou, e eu coloquei o artigo dele no meu livro, em que ele, como dirigente de uma casa espírita, recebeu
a visita de um rapaz que estava atormentado. Ele não podia andar sem ver sangue na sua frente. Ele entrava na piscina da casa dele, parecia cheia de sangue. Levaram 3 anos para minimizar, para diminuir o processo obsessivo em torno desse rapaz. Os médiuns videntes desse centro olhavam no alto e havia a organização de verdadeiras paliçadas, cercos de antigos judeus que vieram ali, localizaram-no, esse rapaz, para se vingar. Depois descobriram que ele havia sido nazista. Mesmo disfarçado, os judeus localizaram-no para vir se vingar. Os próprios judeus mais elevados que conseguiram devagarzinho demover esses vingadores dali. E aí o rapaz pôde voltar a ter uma vida normal. Então acontece sim, pode acontecer. Bom, na nossa próxima pergunta, vou gastar um pouquinho em inglês. A entidade San Francisco Spirit Society é fictícia? Não, ela existe mesmo em São Francisco. E os dirigentes de lá me autorizaram a usar o nome deles. É lá que começam as comunicações dos alemães, que começam a pedir socorro, porque eles estão arrependidos. Daí aquela pergunta do arrependimento: basta que eu me arrependa do mal para eu ficar liberado dele? Negativo, eu tenho que repará-lo. De onde você tirou os desdobramentos na espiritualidade dos personagens reais, Theodor, von Trotta e o rei Guilherme II? Uma parte desses desdobramentos eu os recebi pela via da intuição mesmo, como escritor. Mas todas as vezes que eu ia publicar um desdobramento, uma consequência para um desses personagens reais, são personagens reais. Theodor foi o governador da Namíbia na época em que ocorreu o Holocausto. Von Trotta, um general que praticamente dizimou todos os nativos. E o rei Guilherme II foi o último rei da Alemanha, da monarquia alemã. Então, todas as consequências em relação a esses personagens que vieram para mim como intuição e fruto do meu trabalho, do meu estudo na doutrina espírita, todos eles eu os confirmei através das obras de André Luiz, que trazem casos semelhantes. Então, pela similaridade dos casos, eu tenho certeza de que eu trouxe aquilo que realmente acontece com pessoas que têm o poder e, infelizmente, desrespeitam esse poder. A próxima pergunta da noite: a salvação das crianças judias por Teodoro foi ficcional? Não foi. Nicholas Winton, talvez alguns de vocês saibam do que eu estou falando. Há um vídeo rodando pela internet de Nicholas Winton, um inglês, que condoeu-se da situação das crianças judias, que um pouco antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já começou a mandar os judeus condená-los à morte, e as crianças não tinham para onde ir. Então houve uma legislação na Inglaterra que permitia que quando se houvesse uma família adotante, que se depositasse um determinado valor. Por que esse valor? Se a criança não se adaptasse, ela seria levada de volta para a sua origem. Então, Nicholas Winton trouxe 3 e mais 3 de crianças, num total de 669 crianças. Este fato, quem tomou conhecimento dele, levanta a mão, que vocês estão lembrados? Então, a imprensa, através dos diários de Nicholas Winton, ficou sabendo e promoveu uma reunião num cinema. E Nicholas estava lá.
E em determinado momento a repórter pergunta: alguém aqui foi salvo por Nicholas Winton? Porque ele não sabia que era uma homenagem para ele. Todas as pessoas se levantaram. Então foi uma reunião de muito choro, de muito agradecimento. As pessoas envolveram o Nicholas, ele chorou muito. Então esse fato é importante, precisa ser conhecido pela humanidade. Então eu o adaptei como sendo de um dos meus personagens. O encontro de Naomi com Samuel foi criado por você mesmo? Também não. Um conto de Charles Dickens, chamado O Guinéu da Coxa, me impressionou muito. Eu pego um trechinho desse conto, esse conto está na internet, está à disposição de graça, puxem pela internet. Eu vou repetir, Charles Dickens é o autor do conto, e o nome do conto é O Guinéu da Coxa. Eu o adapto para o encontro de Samuel com Naomi. É uma obra-prima de Charles Dickens que eu adapto, de que me utilizo para esta cena extraordinária do meu livro. Na nossa próxima pergunta, o atentado em Nova York foi inventado ou existiu realmente? Dia 8 de dezembro de 1980, estavam Naomi e Samuel em Nova York, e ele estava de manhã, todo arrumado, com terno, indo para a ONU para cuidar dos negócios dele, e Naomi, que é professora, ela estava assim, bem à vontade, com tênis, roupa esportiva, para caminhar pelo Central Park. Toca o telefone, é a bisavó de Samuel, da Inglaterra, dizendo: Naomi está com você? Sim. Não deixe que ela se aproxime do Central Park. O Samuel não leva muito a sério a recomendação da bisavó, mas Naomi leva. Então ela, em vez de ir para o norte da ilha de Manhattan, ela vai para o sul, caminhando pela Broadway. À noite, estão juntos no hotel, quando Samuel levanta-se e vai ver os televisores. Os funcionários do hotel, no andar de baixo do restaurante, estão vendo naquele momento uma edição extraordinária. É que havia sido acabado de ser assassinado John Lennon, nas proximidades do Central Park. E aí no livro eu desenvolvo um trabalho, uma reflexão em torno desse assunto. Será que estava escrito? Claro que não estava. Um assassinato, um suicídio não pode estar escrito. Então, a espiritualidade avisou a bisavó, que avisou o pessoal, os dois meninos que estavam em Nova York. Nosso tempo já está se esgotando, eu acho que vamos para a última pergunta. Bom, na última pergunta da noite, o arrependimento é passaporte para regiões felizes? Já falamos sobre o assunto, não é passaporte. O arrependimento tem que ser eficaz. Ela tem que mexer com o nosso coração. E ela tem também, o arrependimento, tem que trazer frutos positivos para as vítimas que sofreram as nossas injustiças. Então a doutrina espírita decepciona muita gente, porquanto entendem algumas pessoas que na doutrina espírita vamos encontrar uma chave mágica, uma solução rápida para os nossos problemas, através de uma oração, de um passe magnético, de uma bênção de um espírito. Nada disso, minha gente. Nós vamos conseguir melhorar as nossas vidas, vamos minimizar as nossas dores, quando nós acordarmos para as nossas verdadeiras obrigações, para as nossas responsabilidades, tanto em relação ao que fizemos em vidas passadas, como o que fizemos na atual existência. Bem, minha gente, nós paramos por aqui, e eu gostaria de apresentar para vocês agora o trecho de uma música cuja letra é minha, e ela
de uma certa forma, é a sinopse, é a síntese do meu lançamento, Herdeiros de Nós Mesmos, que inicialmente eu vou projetar aqui com um companheiro nosso lá de Bauru cantando a música. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque em seguida vocês vão cantar comigo. Prestem atenção na letra, na música, que depois vocês vão cantar comigo. E vai ser bem fácil. Poderia, por gentileza, apagar para mim a luz daqui? A música, como está escrito ali, é uma música que vocês conhecem, e ela tem o nome, em algumas versões tem o nome de Aleluia. Ela é de Leonardo Cohen. Esta letra foi feita por mim, e a interpretação é de Renato Leandro de Oliveira, lá de Bauru. Deu para vocês pegarem a melodia? Então agora eu peço, por favor, que vocês todos se levantem, que nós vamos cantar juntos mesmo. Por favor, todos de pé, por gentileza. Vamos lá, minha gente. Eu não sou cantor, vou dar só um comecinho, mas eu espero que vocês me ajudem aí, senão a coisa não vai sair. Ok? Vamos lá então? Nas areias aprendi o que o vento me ensinou, erros que eu já cometi. Coragem, gente, vamos lá. Senhor, eu vim para lutar, agora eu vejo quanto errei, nos céus achei novo caminho. Agora é fácil, hein? Sou herdeiro de mim mesmo, sou herdeiro de mim mesmo. Força, gente, é bem facinho. Vamos lá? Quando luzes me cegaram, almas lindas me salvaram, agora encontrei meu caminho. E se o meu passado sem luz, lutei para achar o amor, grato agora está meu coração. Sou herdeiro de mim mesmo, sou herdeiro de mim mesmo. Agora vai subir um pouquinho, hein, gente? Não sou mais filho do trovão, o amor da vida eu achei, a vida me ensinou perdão. Almas lindas encontrei, a paz enfim me libertou, grato agora está meu coração.
sou herdeiro de mim mesmo, sou herdeiro de mim mesmo, sou herdeiro de mim mesmo, sou herdeiro de mim mesmo. Muito bom, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem disse que não ia sair, né, gente? Bem, nós chegamos ao final da nossa conversa, da nossa palestra. Eu vou rapidinho mostrar os livros que estão aqui. A editora me pede para trazer os livros. Como vocês sabem, todas as editoras, não apenas as espíritas, mas do Brasil inteiro, estão passando por dificuldades. E nós, com a venda dos livros, estamos conseguindo manter a nossa editora. O espírita lê mais do que o brasileiro comum. E vocês comprando uma obra aqui hoje, vocês não estão me ajudando, estão ajudando a manter o livro espírita. Minha primeira obra foi esta, Reencontro. É um livro de histórias, de crônicas, que serve para auxiliar as pessoas que estão começando a fazer pequenas palestras, estão ministrando aulas de moral cristã, de espiritismo para crianças, ou mesmo alguns se utilizam até dele para o Evangelho no Lar. Agora, especificamente este livro, Em Sintonia com o Amor, eu indico para o Evangelho no Lar. É um estudo que fazemos em torno do Sermão da Montanha, com o meu evangelista predileto, que é Mateus. Então, a gente recomenda para o Evangelho no Lar este livro, Em Sintonia com o Amor. Aqui vem depois a trilogia da felicidade. O primeiro deles foi Ser Feliz é uma Arte, depois veio Ser Feliz é uma Decisão, e eu lancei no final do ano passado A Felicidade Tem Pressa, porque a editora sabia que eu ia fazer uma trilogia e me cobrou, porque eu estava escrevendo só romances. E eles falaram, mas e a trilogia não vai sair? Aí eu parei com os romances e encerramos a trilogia. Então são livros de autoajuda com base na doutrina espírita. E ali à direita, o lançamento, Herdeiros de Nós Mesmos. Todos os meus livros aqui, as anteriores, estão por R$20. Mas a trilogia, por exemplo, sai por R$50. Então, o terceiro livro sai por R$10. E o lançamento, a editora ainda está mantendo o preço um pouquinho inferior ao de capa. O preço de capa dele é R$35, mas está mantendo ainda os R$30. Este livro, Amor Puro e Verdadeiro, surgiu das minhas viagens a esta região aqui de Prudente. Mês que vem, por exemplo, eu estarei visitando todas as cidades Presidente Venceslau, Prudente, todas elas estarei por lá. Na volta, geralmente eu passo na frente de 3 presídios. E eu notei que havia a predominância das pessoas que visitam os presos são as mulheres. Tivemos uma palestra dentro de um reeducandário de presos lá em Bauru, e eu perguntei para eles, é verdade que no primeiro ano de cadeia vocês recebem muitas visitas? É verdade. Vem o vizinho, vem gente que nem conhece, a gente não conhece, vem a mãe, o irmão, a esposa. Depois de 5 anos, bom, aí vem o irmão, a esposa e a mãe. E eu pergunto para vocês, e depois de 10 anos de cadeia? Não é apenas a mãe, porque eu também acompanhei no hotel que eu fico hospedado lá em Presidente Venceslau. Na madrugada de sexta para sábado, hospedam-se nesse hotel as pessoas que vêm visitar os presos. Vêm muitas esposas,
de muitas mulheres. Mas o livro é baseado no amor materno. É aquele que não seca nunca. Você vai perguntar para uma mãe sobre um preso? Não, é um bom menino, só que ele estava com más companhias. Enfim, é o amor infinito. É aquilo que mais se aproxima do amor divino, realmente é o amor de mãe. Esse foi meu primeiro romance. Dr. Galton, o restaurador de passados. Ele traz um personagem muito forte, Nicholas. Esse rapaz, ele tem medo de dormir. Ele tem problemas neurológicos. Ele sofre uma perseguição espiritual muito forte, processo obsessivo intenso, tendência para o suicídio. Para se fazer um simples exame de radiografia, uma tomografia computadorizada, quando você passa por aquele túnel, ele não tinha condição de ir, porque ele tinha claustrofobia. Então Galton, que não era nem reencarnacionista, nem espírita, ele começa a se tornar reencarnacionista em cima dos depoimentos dos seus pacientes, assim como aconteceu com Brian Weiss, lá dos Estados Unidos, e depois torna-se espírita. Este livro deve estar na 3ª edição, já foram vendidos mais de 12 mil exemplares, e agora em 2020 eu vou soltar a sequência dele com os casos do Dr. Galton. É um livro muito bom, que traz a terapia de vidas passadas e o exame dos traumas psicológicos. A minha anfitriã, a Kátia, já comprou esse livro aqui, que ela vai usar também lá junto com os pacientes dela, né, Kátia? Vai dar uma olhadinha, ver se tem alguma dica boa do Galton para você aí. Este é o meu preferido. Luzes em Paris. Comecei a fazer uma história de amor no século XIX, mas os personagens aproximaram-se dos fenômenos espíritas. Depois aproximaram-se do início do espiritismo em 1860. Depois conhecem Allan Kardec. Para mim, foi uma viagem. Eu já havia ido 2 vezes a Paris, pessoalmente, mas esta viagem que eu fiz, ela me enriqueceu muito. Eu passei a conhecer as ruelas, os locais onde Kardec morou, onde ficava a Sociedade Espírita de Paris, o Palais Royal, onde ele lançou todos os seus livros. Enfim, é uma viagem realmente muito interessante por Paris. Este livro é a sequência do Luz em Paris. Uma ocasião, o professor Herculano Pires vai até Uberaba para entrevistar Chico Xavier. Em dado momento, o Chico diz assim para o professor Herculano: muita gente me pergunta, onde é que estão os baluartes? Onde é que estão aqueles que serviram de apoio, de base para Allan Kardec? Emmanuel está me dizendo aqui, diz Chico, que na 4ª quadra do século XIX, portanto em 1875, por coincidência, é o ano que os meus personagens de Luzes em Paris começam a desencarnar. Entre 15 a 20 milhões de franceses, quase todos eles ligados à doutrina espírita, começam a reencarnar aonde, gente? No Brasil. Palavras de Emmanuel para Chico Xavier. Este livro traz uma dessas equipes num trabalho maravilhoso realizado numa das favelas do Rio de Janeiro. E esse livro tem uma vantagem ainda. Ele é acompanhado de um CD, de um audiolivro, aquele que quer ouvir no carro, ou não gosta muito de ler, quer ouvir o livro, já fica mais fácil também. Este, Sob a Luz que Liberta, é uma coletânea das histórias de André Luiz. Eu gosto muito desse livro. Esse livro que eu falei para vocês, que tem 2 personagens que estão brigando desde lá da época do feudalismo e passam séculos se pegando, até que a espiritualidade dá um basta. E acontece uma coisa na vida deles extraordinária, que eu acho que vocês vão gostar de saber.
Este eu já falei dele, da trilogia da felicidade. Esta é a trilogia das luzes, que também está, a editora colocou por um preço mais camarada. O lançamento, vocês podem comprar no cartão de crédito. Se comprar um livro, quiser dividir em 3 vezes, pode dividir, não tem problema nenhum. A editora vai agradecer a ajuda de vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. A Cátia, a diretoria da casa, eu agradeço muito mais essa oportunidade e que Jesus possa continuar conosco. Muito obrigado. Hoje nós não teremos o passe. O passe já está acontecendo coletivo. Desde o momento que nós adentramos aqui a nossa casa, cada um de nós estamos sendo cuidado com muito amor, com muito carinho pela equipe espiritual, pelos mentores da casa. Cada um de nós estamos sendo assistidos e cuidados de acordo com a necessidade que estamos passando no momento. Então, nossos corações cheios de gratidão ao Sidney, este irmão querido, que veio de Bauru para nos trazer estes grandes ensinamentos e reflexões para o nosso dia a dia. Que Jesus o abençoe e retorne ao seu lar, a cidade de Bauru. Então vamos, neste momento, fechar os nossos olhos, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, com os nossos corações transbordando gratidão e alegria pela noite de hoje, por esta escolha que fizemos de estarmos aqui neste momento, enquanto muitos ainda escolhem outros caminhos, outros prazeres. Então, nós agradecemos, Senhor, por esta oportunidade grandiosa. Agradecemos esta casa que tão amorosamente nos acolhe. Agradecemos ao plano maior, os benfeitores que tão amorosamente preparam o ambiente para acontecer todo este trabalho da noite. E assim, nós encerramos com a prece que o Senhor nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, livrando-nos de todo o mal, porque Tu és o poder, o reino e a glória para todo e sempre. Muita paz a todos e um bom retorno aos vossos lares. Que assim seja.